Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso boletim legislativo, sempre, é claro, com as principais notícias da Câmara e aqui da nossa cidade. E quem tem alguma deficiência conhece bem os desafios de se locomover nas ruas e espaços públicos, né? Além da falta de acessibilidade, ainda é preciso driblar aspectos da arquitetura dos prédios e praças que dificultam o trajeto diário, como o formato de janelas, portas e calçadas. Para resolver esse problema, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Milton Vieira Filho, que prevê justamente criar um plano municipal para evitar essas barreiras arquitetônicas do município e promover de fato a inclusão. De acordo com dados do último censo feito no país pelo IBGE, em 2010, cerca de 24% da população brasileira possuía algum tipo de deficiência. Já aqui em São José dos Campos, cerca de 140 mil moradores enfrentam essa condição, o que equivale a 22% da população do município. Uma parcela que ainda sofre com diversas dificuldades, principalmente no campo da mobilidade urbana, como explica Rosângela Santos, que faz parte da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência em São José. Ela reforça que muito ainda precisa ser melhorado para a garantia da inclusão e da acessibilidade, direitos fundamentais. Infelizmente, em São José, tenta-se fazer algo bom, mas infelizmente ainda não conseguiu. Como eu te falei, é referente às rampas, a calçadas, muitos buracos, sinalização, não se respeita a sinalização, então isso dificulta muito para que a gente possa ter um acesso tranquilo. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São José dos Campos, Atila Araújo, reforça que é preciso olhar para as necessidades desta parcela da população de uma forma ampla. Quando a gente fala em acessibilidade, de uma forma geral, a gente sempre esquece a relação e a necessidade que o deficiente visual tem de sinalização, de botoeiras sonoras nos semáforos. E isso talvez ainda seja mais grave do que as barreiras arquitetônicas para cadeirantes, por exemplo. Então, a gente não pode olhar apenas para a deficiência física, mas temos que considerar também a deficiência visual, a cognitiva e a auditiva. Todas essas deficiências têm características diferentes e, portanto, têm necessidades diferenciadas. Pensando nessa questão, o vereador Milton Vieira Filho elaborou um projeto de lei que tem como objetivo implantar na cidade um plano municipal para a eliminação de barreiras arquitetônicas, voltado para quem tem deficiência. A ideia é facilitar o dia a dia dessas pessoas na locomoção e acesso a espaços públicos e privados, que muitas vezes não possuem uma arquitetura própria para atender deficientes. Seguindo a matéria, as propostas do plano também irão abranger o transporte público. Então, nós vimos dificuldades em algumas pessoas, isso nós vivenciamos o dia a dia de uma pessoa, de um deficiente visual, né, e encontramos ali o que ele estava encontrando como dificuldade e trouxemos para um projeto, né, que é o projeto que elimina as barreiras, né, da cidade. O que seria esse projeto? Calçadas irregulares, árvores que estão adentro do caminho, onde impossibilitam a passagem de um deficiente visual, de um PCD, de um cadeirante. Uma barreira arquitetônica é qualquer tipo de obstáculo que atrapalhe a locomoção de uma pessoa. Para um cadeirante, por exemplo, uma calçada que não possui rampa de acesso adequada é uma barreira arquitetônica. Dessa forma, de acordo com o vereador Milton Vieira Filho, o Plano Municipal de Eliminação de Barreiras poderá trazer maior autonomia à população com deficiência. O parlamentar também complementa que este serviço, pautado na inclusão e acessibilidade, é uma forma de assegurar que o poder público está atento às reivindicações desta parcela da população. A elaboração de um projeto ela veio através de uma necessidade de um morador, no qual nós acompanhamos o dia a dia dele, né? Uma pessoa que nós, por acaso, encontramos com essa dificuldade na rua e decidimos ali acompanhar o dia a dia dele. Era um deficiente visual e ele foi relatando as necessidades, né, para melhorias na condição do dia a dia do PCD, do deficiente visual, do cadeirante, de toda a classe, né, que a gente sabe que tem grande dificuldade de mobilidade. Então, quando a gente cria um projeto,
a gente traz essa ideia para o corpo técnico jurídico aqui do gabinete, a gente procura atender a ponta, atender a população de fato que vai precisar dessa demanda, dessa necessidade. Para Rosângela, diretora da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, também é preciso ter uma atenção especial para com deficientes que moram em regiões periféricas do município, assim como para a acessibilidade em transportes públicos. Sim, fala-se muito da retirada das barreiras arquitetônicas no centro da cidade. No centro da cidade, consegue-se ter um acesso, não 100%, mas consegue-se ter. Mas na periferia é onde mais se sofre com essas dificuldades de asfalto, obstáculos que são colocados de formas inadequadas, inapropriadas. Espero que o poder público, eles consigam mexer na forma orçamentária para melhorar, não somente pensando nessas barreiras arquitetônicas, mas também pensando no transporte, que é algo que os deficientes necessitam até para que eles possam transitar, e pensar também nas áreas da periferia, nas áreas que têm, vamos dizer assim, menos recurso, porque é muito fácil pensar no centro da cidade, onde as pessoas já estão localizadas, e as pessoas que não têm tanto recurso. E a fiscalização para garantir que a legislação seja aplicada também é fundamental. Nosso conselho tem atuado de forma combativa e fundamental nessa fiscalização, na exigência, na execução, para que essas leis não sejam apenas meras leis, mas, sobretudo, que elas sejam eficientes e efetivas. E a gente continua o boletim agora para falar de emprego. Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as oportunidades de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, aplicador de six screen, armador de estrutura metálica, atendente de lojas, atendente de negócios, auxiliar de instalador de sistema, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de vidraceiro, borracheiro, camareira, carpinteiro, consultor de vendas, costureira em geral, depiladora, gerente de loja, higienizador de estofados, manicure, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, operador de máquina, operador de processo de produção, operador de telemarketing ativo, pedreiro, saladeiro, trabalhador da manutenção de edificações, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vagas no setor atacadista e ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E hoje nós retomamos a nossa série especial sobre as eleições para falar um pouquinho das regras que envolvem esse dever tão importante que é votar. Você sabe o que nós, eleitores, podemos ou não podemos fazer tanto durante o processo eleitoral como no dia de ir às urnas? Tem que ficar de olho para evitar problemas, hein? Mais do que isso, também saber como escolher um candidato com segurança. Todas essas dicas e informações, quem vai passar para a gente é o repórter Bruno Castilho. No dia 2 de outubro, os brasileiros terão um compromisso que vai definir o rumo do país para os próximos 4 anos. Na hora de ficar frente a frente com a urna, é preciso estar convicto para escolher os deputados estadual e federal, senador, governador e presidente. A gente foi às ruas para saber se a população de São José dos Campos está preparada para este dia tão importante. Estou fazendo tudo, assistindo tudo que eu posso, lendo tudo que eu posso, me informando, checando fake news. Eu acesso notícia na internet, vejo debate, entrevista em TV aberta e o que tiver de informação. Estou preparado, estou vendo o debate, cada um, as propostas de cada um, né, de cada candidato, isso eu estou vendo sim.
Mas, mesmo preparados, os eleitores devem ter em mente que, independente do cargo, todos os votos têm seu peso e importância. Isso porque a administração do país não se faz só com a figura do presidente. Governadores, deputados e senadores também são fundamentais para a construção da gestão do país e da nossa democracia, como explica este professor e sociólogo. Acho que essa é a principal consequência de um voto não consciente. É a perda de uma oportunidade de colocar alguém que vai levar a política a sério. E lembrando que o trabalho dos deputados e deputadas é um trabalho não só de votar em lei, de votar leis, é um trabalho de fiscalização, né? Eles fazem parte de comissões. E quem ainda não está totalmente decidido sobre o seu voto, aí vai algumas dicas que podem ajudar no momento de escolher o candidato que melhor se encaixe com as suas ideias. Então é importante que eu busque não só um partido, não só um dos lados, mas também candidatos que tenham mais afinidade com as causas nas quais eu acredito. E depois disso, eu realmente estudar, eu realmente tentar entender se esse candidato realmente vai levar adiante o que ele está prometendo, a discussão que ele está prometendo. Escolhidos os candidatos, o próximo passo que o eleitor deve saber é que existem novas regras para as eleições deste ano. Uma delas é a proibição do porte de armas no perímetro de 100 metros dos locais de votação, 48 horas antes e 24 horas depois do pleito. Outra norma definida pelo Tribunal Superior Eleitoral é a proibição de celulares ou qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir o voto. A pena prevista para quem descumprir essa medida pode ser de até 2 anos de reclusão. Por que isso está sendo recomendado pelo TSE e virou aí um adendo à resolução? Porque nós precisamos garantir o sigilo do voto. O eleitor, a hora que ele vai lá e está na frente da urna eletrônica, ele tem que ter a garantia que o que ele pensar em sua consciência como o melhor para o país vai ser inviolável. E essa garantia é dada no momento em que ninguém sabe qual foi a escolha que ele teve. Outra regra importante que o eleitor deve estar atento no dia da eleição é em relação à divulgação do candidato que será votado. O advogado explica que ela deve ser silenciosa, por meio do uso de camisetas, adesivos ou broches. O adesivo tem que estar colado no próprio corpo, não pode estar com aquele bolo de adesivo para ser colando no colégio ou no lugar que está passando. Muito bom senso, né, para que a gente não tenha problema com boca de urna nessa eleição. Após analisar e definir quais os candidatos que melhor o representam e sabendo as regras do que pode e o que não pode ser feito no dia de votação, o eleitor está apto a exercer a sua cidadania. Estando postos as cartas da mesa, estão ali os candidatos, a gente tem que escolher alguém que tem que dizer o que vai ser o nosso país, o que vai ser o nosso estado, o que vai ser toda a nossa política nos próximos anos. Essa é a importância do voto, a escolha dentro da melhor consciência, da melhor destino, a melhor proposta, é esse que é a função do voto. E amanhã, na nossa próxima reportagem da série Eleições, nós vamos falar sobre a segurança das urnas, reforçar nessa mensagem de que as urnas eletrônicas brasileiras são de fato seguras e ajudam a organizar o processo eleitoral. E vamos ver agora qual vai ser a previsão do tempo para a tarde desta terça e também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça-feira vai ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva que podem durar até a noite. A máxima será de 27 graus e a mínima de 14. A quarta-feira também será de sol entre nuvens, com chances de chuva durante a tarde, máxima de 24 graus, com mínima de 16 graus. E antes de fecharmos o jornal, eu faço um convite especial que vai emocionar muita gente com registros de fé e amor ao próximo. É que a Câmara está recebendo uma exposição fotográfica que é parte do acervo do Instituto das Pequenas Missionárias. Esse acervo conta um pouquinho da trajetória da Madre Maria Teresa aqui na cidade. A abertura da exposição contou com um momento especial que uniu vereadores e representantes do Instituto das Pequenas Missionárias.
marcar os 100 anos da chegada a São José dos Campos da Venerável Maria Teresa de Jesus Eucarístico, a Câmara Municipal presta uma homenagem com uma exposição fotográfica que mostra a vida e a obra da Madre, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Para a irmã Alessandra, o papel da Madre se estende muito antes da missão religiosa. É um papel muito importante, porque ela foi pioneira da saúde aqui em São José. Quando ela chegou aqui há 100 anos atrás, em 7 de junho de 1922, ela encontrou um ambiente muito promíscuo, muitos doentes jogados pelas ruas, tugúrios, pessoas abandonadas por causa da tuberculose. Eu costumo dizer que diante de um sofrimento, as pessoas têm duas opções: ou elas se desesperam e ficam naquele sofrimento, ou elas lutam por algo e vão à luta. A Madre foi essa segunda opção. Há pessoas que passam pela história deixando marcas. Madre Teresa é uma delas, por seu importante trabalho dedicado aos pobres e aos doentes, até os dias atuais. A mostra ainda conta com fotos do acervo do Instituto das Pequenas Missionárias, que refazem toda a trajetória de Madre Maria Teresa, desde a sua infância ao início da obra social, no período senatorial aos dias de hoje. E a Madre Maria Teresa, na época ela ainda não era religiosa, ela era uma jovem de 21 anos, que estava vindo de São Paulo também para se tratar. Encontrou esse ambiente, ela que era de uma formação cristã, um amor imenso à Nossa Senhora e à Eucaristia, começou a fazer alguma coisa. A exposição ocorre na semana em que o Instituto das Pequenas Missionárias recebe a Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II, concedida pela Câmara pelo seu centenário da chegada a São José dos Campos da Venerável Madre Maria Teresa. A concessão da medalha é de autoria do vereador Dr. José Cláudio. O parlamentar participou do lançamento da exposição e acompanhou de perto um pouquinho dessa história registrada em fotos. É uma homenagem ao centenário da chegada da Madre Teresa de Jesus Eucarístico em São José dos Campos e a fundação do Instituto das Pequenas Missionárias, que para São José dos Campos foi extremamente importante pela obra de generosidade, de bondade, por todo o trabalho feito nos hospitais que elas aqui fundaram, o Hospital Pio XII, o Antoninho, em Caraguatatuba, a Santa Casa Estela Maris, todo o trabalho que elas fazem na saúde, nas casas de recuperação dos pacientes, dos idosos. Então, todo esse legado de bondade, de religião, de Deus e de generosidade. Então, a gente deve muito agradecimento à Madre e a todas do Instituto das Pequenas Missionárias aqui em São José dos Campos. Ainda segundo o vereador, Dr. José Cláudio, é uma honra poder conceder esta homenagem ao Instituto, forma de agradecer todo o trabalho realizado pelas Madre Maria Teresa e as Pequenas Missionárias. Dia 16, no plenário, aqui da Câmara Municipal, às 19 horas, elas vão estar recebendo essa homenagem. Vamos estar fazendo uma comemoração pelo centenário da chegada da Madre Teresa aqui em São José dos Campos. E justo, acho que nada mais que justo, porque são mulheres, são pessoas que só fazem o bem, são mulheres de Deus e que só trazem o bem para a gente, tanto na parte emocional quanto na saúde. E há pessoas que passam pela história deixando marcas. Madre Teresa é uma delas. Suas fotografias transmitem luz, bondade e esperança. Ela deixou sua marca na história de São José, tendo como instrumento o amor. Um trabalho dedicado a quem mais precisou. Para conhecer um pouco mais dessa trajetória marcante, a exposição de fotos com a vida e obra da Madre fica no hall da Câmara até o dia 16 de setembro. A visitação é gratuita e acontece no período de expediente do Legislativo, de 8 da manhã às 5h30 da tarde. E bem legal a exposição, né? Então eu refaço o convite.
Quem quiser acompanhar um pouquinho do acervo dessa história tão bonita da Madre Teresa, é só vir aqui na Câmara, no nosso horário de expediente. As obras ficam expostas até esta sexta-feira. E a gente fica por aqui com o boletim de hoje. Muito obrigado pela companhia. E não se esqueçam, em 2h30 da tarde tem o Hora do Esporte aqui na TV Câmara. E logo mais às 4h, a transmissão da sessão ao vivo. Então, continua com a gente e até mais.